Fala meus devs, como é que vocês estão? Espero que muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje estamos aí partindo para a aula 3, galera, aula número 3 sobre Microsoft Dynamics aí. Você está acompanhando até agora, meus parabéns aí. Temos alguns desenvolvedores acompanhando, alguns outros não. Hoje, nessa aula, falaremos exatamente sobre o que são solutions. Solutions, para quem não sabe, lá dentro do Dynamics, é um conceito que você vai utilizar para o resto da sua vida se você trabalhar com Dynamics, tá? Então é muito importante você prestar bastante atenção nessa aula aqui, porque ela é bem relevante, tá? No curto e no longo prazo para você. O que são solutions, para que serve e como utilizar as solutions, tá bom? São três passos. Então, antes disso, eu quero compartilhar uma coisa com vocês aqui, que provavelmente vocês estão enfrentando também, que é este erro aqui, que não é um erro, né? É uma autenticação de dois fatores que depois que você logar, você às vezes vai ter que fazer. Então, o que você tem que fazer? Você tem que baixar esse aplicativo aqui, Microsoft Authenticator, vai instalar uma conta nova, né? Vai criar uma conta, vai dar Next aqui, vai escanear esse QR Code aí lá no seu celular, lá no aplicativo mesmo. Então, deixa eu aproveitar e vou fazer isso aqui também. Então, me deem alguns segundos, eu já estou de volta. Bom, estamos de volta aqui, galera. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no Make Power Apps. Você aí deixa eu, na sua conta, você vai colocar também o Make Power Apps, tá? Que nada mais é do que o lugar onde você vai efetuar o desenvolvimento. É o lugar onde ficam as tabelas, as solutions, os Power Automates. Então você vai vir aqui no seu navegador, lá naquele que você gerou o ambiente anteriormente, vai digitar make.powerapps.com, tá? A partir disso, você vai entrar nesse ambiente depois que você fizer aquela autenticação ali, provavelmente. Se você não precisou, não precisa fazer, tá? E você vai vir aqui na aba de Solutions. Galera, vamos lá então. Eu quero que vocês anotem isso aqui, porque é um conceito bem interessante. Vocês sabem, né, que lá na programação a gente tem o conceito de GitHub, né, que é nada mais do que um repositório onde armazenam os códigos das pessoas. Ou seja, é um lugar onde você consegue armazenar na nuvem os códigos por segurança. Acontece que no Dynamics é um pouco diferente a dinâmica, tá? A gente não tem direto conexão com o GitHub ou com o Microsoft Azure ali, de VSTS, por exemplo, para armazenar esses códigos. A maioria dos pacotes, eles são gerados dentro de soluções, tá? Essas soluções podem conter, soluções são nada mais, nada menos do que um pacote, tá bom? Então, dentro desse pacote podem conter várias coisas, como tabelas, campos, é, Power Automates, aplicativos, tudo isso pode ser incluído dentro de uma solution, dentro de um pacote. E para que vai servir essa solution, né? Bom, para várias coisas, né, galera? Um pacote, ele é utilizado em muitos aspectos, para muita coisa. Porque você tem controle, basicamente, de coisas que vão ser enviadas para um ambiente final do cliente. Por exemplo, se eu estou criando essa xícara, e essa xícara um dia eu vou vendê-la, eu vou empacotar ela e vou enviar lá para o cliente final, certo? Um dia, quando eu for fazer o passo final, a venda final, aí eu vou estar enviando essa xícara como um pacote, né? Como se fosse uma solution. Isso é o conceito de solution. Um zip, só que com um arquivo dentro, né? Vários arquivos que vão estar sendo correspondentes para os outros ambientes. Então, o que eu faria era empacotar essa xícara aqui e enviá-la para o destino final, certo? Na programação aqui no lado do Dynamics não vai ser muito diferente. Quando você tem coisas que você está desenvolvendo, em algum momento essas coisas vão ser utilizadas por outras pessoas, seja usuários finais ou seja depois no ambiente lá de teste para as pessoas testarem, ver como é que está funcionando, um aplicativo que você desenvolveu, por exemplo,
E para migrar coisas de um lugar para o outro, você precisa desse pacote chamado solution, tá bom? Esse conceito espero que tenha ficado claro. Então você anota aí, solution nada mais é do que um pacote. Quando você baixa uma solution, você faz o download de uma solution, por exemplo, você vai ver que é um zip, é um arquivo zip que você transporta entre ambientes, tá? Depois eu vou entrar também no conceito de ambientes, mas essa aula é direcionada somente para solutions, para vocês entenderem o que são solutions. Então aqui, bom, está claro o que é uma solution, é um pacote, né, um pacote onde você vai colocar aí os seus desenvolvimentos como desenvolvedor. Então você vai criar, sei lá, uma tabela num banco de dados. Essa tabela vai ser vai ser armazenado dentro de uma solution. E o ambiente inteiro do Dynamics ele é baseado em solutions, tá? Então você vê aqui a default solution, ela quer dizer o seguinte: a default solution é a solution onde vai estar todos os desenvolvimentos que estão relacionados a esse ambiente aqui. Nesse meu caso aqui, ambiente de dev, né, que a gente criou, mas tudo o que está nesse ambiente está na default solution. As solutions, galera, elas são designadas em camadas. Então existe uma camada principal e essa camada principal é sempre a default solution. Assim, se você quiser ver alguma coisa e poder modificar essa coisa, vai ser sempre na default solution, porque ela sempre vai ter todas as tabelas, todos os campos, tudo que tem dentro de um ambiente. Então vou abrir aqui para vocês verem como que é uma solution, né, dentro dela. Depois a gente vai criar uma aqui, mas aqui está ela, ó, galera. E aí, vocês vão ver aqui que em tabelas, Web Research, que é JavaScript, tá? Então, aqui tabela, por exemplo, uma account, tá bom? Uma tabela chamada account, as contas lá dentro. Se vocês forem lá no sistema, só para constar, para vocês irem aqui no sistema, vocês veem Settings e Advanced Settings, tá? E aí tem várias outras formas de vir, mas daí vocês deletam essa parte aqui e vai ficar aqui o... ele vai pedir para eu autenticar, me dá um minuto. Pronto, autenticou aqui. Então vamos ver lá, ó, galera. Vou abrir aqui nas tabelas dentro da Default Solution uma account. Se você já sabe o conceito de tabelas, não precisa olhar esse vídeo, você já não precisa olhar essa parte. Se você já sabe isso, pode pular. O que é uma tabela, né, galera? A tabela nada mais é do que um registro, é um banco de... Dentro do banco de dados a gente tem um conceito de tabela. Então, as tabelas armazenam registros e informações. Nesse caso, é uma tabela de account, em português, uma conta, uma empresa. Ela armazena dados de determinada empresa. Então, por exemplo, aqui a gente tem um campo chamado account name, que ele armazena o nome da empresa. Então, A Dayton Corporation, por exemplo. Aqui tem o telefone da empresa, o endereço, o contato primário, e aqui você tem todas as empresas que estão listadas nesse ambiente. Se você for aqui pro lado lá do Dynamics mesmo, né? Você abrir aqui a parte de accounts, essa seria a interface que está listada aqui na tabela. Então, isso quer dizer que se eu criar um campo aqui, ele pode aparecer em algum lugar dentro dessas informações aqui dentro. Mas isso é um conceito mais para frente que a gente vai ver. Só mostrando para vocês, galera, que a solution principal, a default solution, ela armazena todo o rolê dentro do Dynamics. Então, ela é a camada principal. Tudo que vem acima dela são customizações, mas todas as customizações estão sempre aqui na default solution, tá? E aí, o que você aí, como desenvolvedor, quando você receber uma tarefa a ser feita, por exemplo, digamos que você precise fazer uma tarefa. Por algum motivo, alguém chamou você, ó, cara, temos que adicionar aqui, além de endereço, temos que adicionar aqui o fax dessa empresa. Não, o fax tem aqui, já é um campo já que existe. Mas aqui, a conta bancária dessa empresa, tá?
e a gente vai adicionar isso aqui na tabela de conta. O que que você vai fazer como desenvolvedor? Você não pode criar campos dentro de default solution. Você pode, tá? Você pode fazer o que você quiser, mas não é muito recomendado porque às vezes você vai precisar migrar esses campos de um lugar para o outro. Se você está desenvolvendo num ambiente, você vai precisar migrar esse campo que você criou para outro ambiente. Então, aí eu vou vir aqui em New Solution, vou criar uma solution para esse desenvolvimento. E não necessariamente só esclarecendo, né? A cada alteração que você for fazer, você precisa criar uma solution. Não é esse o caso. Você pode criar uma solution para um pacote de desenvolvimento. É muito comum empresas fazerem, por exemplo, 15 dias de desenvolvimento e nesses 15 dias você empacota tudo o que foi feito dentro de uma solution e migra para os outros ambientes. Isso é muito comum. Então, esse campo que eu teria que fazer, eu vou criar uma nova solution porque eu estou começando um novo desenvolvimento, tá? Então aqui, o que, que eu vou botar de nome, tá? Vou botar um nome aqui, sei lá, Quantum Coders Development. E você cria a sua solution aí também. Aqui entra os publishers. Qual que é a dos publishers? Os publishers, galera, é nada mais do que a identificação de quem está fazendo esse desenvolvimento. Aqui tem dois defaults publisher, ó, vocês vão ver default e default. Quando existem empresas que contratam múltiplas companhias para desenvolver dentro de um Dynamics. Quando isso acontece, você precisa ter um publisher para identificar quem fez aquela tabela, quem fez aquele desenvolvimento. Eu hoje trabalho para uma empresa que ela tem dois módulos dentro do Dynamics. O The Sales, que a gente instalou ali, e o Field Service dentro do mesmo. Só que daí existem dois prefixos para gerenciar isso. Então a empresa não precisa necessariamente ter mais ambientes ali dentro. E aí, galera, normalmente você utiliza para esses desenvolvimentos um usuário administrador. Então, esse usuário administrador, ele pode criar um publisher, por exemplo, para a sua empresa. Então, vou botar aqui, por exemplo, vou criar um new publisher. Vou colocar aqui Quantum, né? Quantum Coders Publisher. A description, eu vou botar aqui QCP. E aí, todas as solutions, elas vão ficar assim, ó, com esse QCP no início, identificando que fui eu que criei essa solution. Foi o meu prefixo que criou. Tem que ser um unique name. Salvei aqui. Aí eu vou criar aqui Quantum Coders Development. Nisso aqui não. Se você quiser colocar as descrições, tudo bem. Criei uma solution. Vamos lá ver como é que ela ficou dentro do ambiente. Ó, Default Solution Quantum Coders Development. E aqui está o Publisher, o Quantum que a gente criou. Então, a cada coisa que eu criar aqui dentro, lembra que a gente queria adicionar um campo dentro da tabela de conta? Eu posso aqui agora fazer todo o meu desenvolvimento aqui dentro e tudo ficará armazenado aqui. Se eu precisar deletar, se eu precisar fazer qualquer coisa, eu sei aonde estão os meus componentes que eu alterei. Então, eu vou vir aqui adicionar uma tabela chamada account, que é essa aqui, né, no caso. Vocês podem fazer isso aí também. E você vai incluir o metadata aqui. O metadata nada mais é do que informações que são importantes na hora da transferência. Isso está armazenado dentro do XML que está dentro do zip code quando você exportar essa solution. Isso é muito importante porque às vezes o metadata ele é bem útil para ser migrado junto, tá, galera? Então sempre marquem essa opção aqui do metadata. Bom, como que eu vou fazer agora para criar o campo? Eu estou dentro da solution já, eu adicionei a minha tabela account, vou abrir aqui a tabela, vou vir em columns, certo? Quando eu vier aqui em column, eu vou criar uma nova coluna. Então, eu vou criar uma coluna, qual que era que a gente falou?
bank account. Aqui eu vou descrever que a minha bank account will go to the account form designed to add the account number, the account bank number of the client. Ok? Aí eu vou botar aqui que é um número, né? Então, sei lá, eu vou botar que é um número inteiro. Você pode escolher entre vários tipos de campos. Esse não é o conceito. Eu vou passar depois o conceito de cada um para vocês não se preocupem mais para frente. Só quero mostrar esse conceito aqui de solution. E aqui, galera, lembra o prefixo? Ó, ele já está aqui. Caso eu tivesse selecionado um outro prefixo, ele estaria com a inicial do outro. Então, quando os componentes são adicionados dentro de uma solution com componente, com prefixo, todos os componentes ficam com o prefixo ali setado, tá? Eu vou clicar aqui em Save, porque eu não vou entrar em detalhes da coluna. A ideia é mostrar para vocês a solution hoje, tá? Beleza, galera. Criamos aqui o meu Bank Account e esse Bank Account está dentro da solution que eu criei, a Quantum Coders Development. Lembra que eu falei para vocês que todo componente criado ele fica dentro da Default Solution? Vamos ver aí se ele está dentro mesmo da nossa account. Então vamos abrir aqui a Default Solution, Account e Columns. E vamos ver se o nosso campo já está aqui. Bank Account. Está aqui o nosso componente, tá, galera? Bom, dito isso, espero que vocês tenham entendido inicialmente esse conceito de solution. Ele é um pouco denso, vale a pena talvez você rever essa aula, porque tem mais um pouco ainda, tá, galera? Então, assim, esse é o conceito de solution. Solution nada mais é do que um pacote que você usa para migrar de um ambiente para o outro. E é usado melhor para você controlar os componentes que você altera ou cria dentro de um sistema, tá bom? Agora vamos às diferenças. Existem dois componentes, dois tipos de solution, unmanaged e managed. Qual a diferença dos dois? Ambientes de desenvolvimento, como é o nosso caso aqui, estamos em dev, você sempre vai utilizar solutions unmanaged. É um padrão, tá? A default solution, por exemplo, ela é unmanaged. E qual a diferença da unmanaged para managed? Quando eu crio componentes e eu migro esses componentes para outros ambientes, como por exemplo o produtivo, eu tenho que ter uma segurança para caso eu precise remover esses componentes, certo? E se eu se eu importar essa solution, se eu migrar essa solution de um lugar para o outro como unmanaged, eu não tenho como desinstalar todos esses componentes de uma vez só. Então, se eu clicar aqui, ó, e exportar essa solution como deixa eu passar aqui para vocês verem, como unmanaged, ela vai basicamente publicar essa solution no outro ambiente dentro da default solution diretamente. Ela é uma camada única, não tem diferença entre uma default solution e uma solution diferenciada. Você ainda vai ver os seus componentes lá, eles vão estar lá, porém, eles vão estar diretamente publicados na default solution, tá? Agora, Managed, que é até recomendada, a Microsoft só recomenda isso aqui, The Solution to Test or Production Environment. Quando a gente fala em Production Environment, um ambiente de produção, é um ambiente final, tá? É o ambiente onde os usuários vão utilizar. Quando a gente... Daí, deixa eu até abrir o meu Paint aqui, cara, que eu tenho que explicar esse conceito para vocês. Ó, quando a gente abre isso aqui, a gente tem uma solution principal, que é a Default Solution, né? Default. Quando eu importo uma solution unmanaged, ou não gerenciada em português, eu vou basicamente importar, import, e vai ser publicado diretamente na default. Nada mais é criado aqui em cima, fica somente a default solution.
Agora, quando eu vou importar ela como managed, como solution gerenciada, eu vou criar uma camada aqui em cima. Eu vou criar uma camada aqui em cima dessa solution que eu importei, tá? Solution. Tá lindo isso aqui, mas tá. E o que que acontece, galera? Eu tenho a capacidade de simplesmente, se algo der errado, pegar, remover toda essa camada aqui, essa solution, todos os componentes que eu subi por algum motivo se quebrou alguma coisa. E quando eu removi, só vai ficar novamente a default solution, tá? Então, o sistema de Dynamics ele é baseado em camadas. A gente vai aprofundar um pouco mais nisso depois, tá? Não vem ao caso confundir vocês com isso agora, porque é muito cedo. Mas, basicamente, o que vai acontecer dentro do sistema que você for importar essas solutions é que você não vai conseguir alterar diretamente os componentes que você importou no sistema destino. Como, por exemplo, se você importou esse campo, você pegou esse campo que a gente criou aqui, você exportou essa solution como managed, importou ela num outro sistema como managed, se você vier aqui e tentar alterar esse campo, você não vai conseguir, tipo, você alterar o required para botar esse campo ser obrigatório, digamos assim, dentro do formulário. Você não vai conseguir porque o sistema não vai deixar. É porque você não pode alterar nada que é uma solução gerenciada diretamente, a não ser que você altere direto na default solution lá no outro ambiente. E aí a gente teria duas camadas e teria mais uma terceira, que seria a camada não gerenciada. Então, isso você conseguiria fazer ainda. Mas, na teoria, você não deve alterar nada em outro sistema, em outro ambiente, que não seja que seja gerenciada. É uma prática totalmente errada aí, porque você vai criar uma série de outros problemas que não vem ao caso agora. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque entender o conceito de solution é importantíssimo para você. Eu sei que é uma aula mais densa, assim, mais puxada, né, de vocês aprenderem, ainda mais para quem está começando agora a estudar aí. Mas é importante você ter isso em mente, tá? As solutions, elas são a base principal e você vai utilizar elas para o resto da vida no mundo do Dynamics. E detalhe, essas perguntas caem sempre em entrevista. Qual que é a principal diferença entre uma solution gerenciada e uma solution não gerenciada? Sempre vai cair nas entrevistas, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixem suas dúvidas aqui embaixo. Pelo amor de Deus, vai ser ótimo sanar as dúvidas, ver que tem gente olhando até o final. Fiquem bem, até a próxima e tchau!